Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a este episódio do podcast. Me chamo Marta. Eu sou a Mari. E eu sou a Ranice. Nós somos acadêmicas da disciplina Comunicação, Educação, Interfaces e Processos do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Regional de Blumenau, a nossa FURB. Neste episódio, vamos conversar sobre a importância de utilizar o velho lápis e a caneta no processo de alfabetização e da aprendizagem. Em uma época que se fala tanto em inclusão e letramento digital no espaço escolar. Então, vivemos cada vez mais com a tecnologia presente em nossas vidas. Ela vem sendo apresentada às crianças muito antes delas chegarem à escola, por meio de smartphones, tablets, smart TVs, laptops, gerando em muitas uma dependência e até uma ansiedade em seu uso excessivo. Porém, esta não é uma realidade comum a todas as crianças, vale a pena ressaltarmos, pois muitas comunidades ainda não possuem esse amplo acesso à tecnologia. Agora, pensando, qual a importância de se escrever e utilizar o lápis, a caneta, o caderno em sala de aula, em uma época tão digital, tão tecnológica, como o nosso cérebro recebe essa chuva de informações? Mário, o que tu tens aqui de notícia que tu podes nos ajudar? Então, eu trouxe uma notícia da nova geração de uma escola que fala, do lápis e papel e o touchscreen, a escrita à mão na era digital. Trocar a tela do smartphone ou do tablet pelo lápis e papel pode parecer um desafio para os pais das crianças que já nasceram com esse acesso a todo tipo de tecnologia, né? A escrita digital em todas as faixas etárias vem substituindo a caneta e a escrita à mão. E não é raro que as crianças tenham a sua primeira experiência com a escrita por meio de dispositivos eletrônicos. Mas é importante saber que escrever à mão ainda é essencial para o desenvolvimento da criança. Habilidades sensoriais e coordenação motora fina são algumas das aptidões desenvolvidas com a prática da escrita à mão. Desenhar as letras e compor palavras ajuda a trabalhar vários aspectos conhecimentos. Precisamos entender também que exercitar a escrita à mão vai além da função motora. Então, quando a gente pensa no nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, partes dos nossos cérebros, eles são responsáveis por captar cada parte, ou visual, ou auditiva. Então, o que nós estamos aqui conversando está indo lá para um lobo do nosso sistema nervoso central. O que eu estou observando vai lá para o outro lobo, para outro local. E quando eu uso o touch ou o teclar, eu estou caçando letras para formar uma palavra. Então, é feito a parte visual e o lobo frontal da gente, o nosso córtex frontal, ele vai caçar letrinhas, que é o que as crianças fazem. E quando a gente pega uma caneta e vai traçar, uma caneta, lápis, giz, canetão, qualquer coisa assim, a gente vai ter que fazer a motricidade da minha mão, movimentar a minha mão, a tensão que eu faço no lápis, eu vou ter que desenhar essa letra para poder então fazer as conexões neuronais. E isso, o nosso sistema nervoso grava a longo prazo, uma memória a longo prazo. Por isso que até a gente fala que os smartphones começaram as coisas com teclas. E agora muito vem os tablets com a caneta touch, que está voltando a trazer esse negócio de escrever à mão para desenvolver outras áreas do nosso sistema nervoso. Né, professora Ranice? Lá na educação também é muito utilizado isso ainda, né? Essa questão da coordenação motora, ela é muito importante no processo de alfabetização da criança. E ela acaba também sendo benéfica na questão de prevenção para o aluno em relação à concentração dele, ao reconhecimento e à confusão que ele possa estar fazendo com as letras. Então, se ele fez esse trabalho de pegar e fazer esse traçado, a tendência é dele ter menos problemas de confusão dessas letras. E o importante também é lembrar que manipular o lápis não é algo nato, ele precisa aprender isso. E nesse processo de aprender a segurar um lápis, entra a coordenação motora fina e ela precisa ser exercitada. Antes dele efetivamente conseguir pegar o lápis, ele precisa ter passado por experiências como, por exemplo, mexer com miçangas, com massinha de modelar. Isso tudo vai ajudar no processo de segurar o lápis. E quando ele, então, está nesse processo de segurar o lápis, o que precisa também ser observado é o tamanho desse lápis
E se o aluno estiver lá segurando o lápis de uma maneira errada, ele precisa ser orientado pelo professor para que ele possa fazer isso de maneira certa. Porque se ele estiver fazendo isso de maneira errada, o que vai acabar acontecendo? Ele vai se cansar e vai perder esse interesse. E aí, claro, o teclar vai ser algo mais fácil que não vai cansar ele. Outras questões que podem ajudar nesse processo de segurar o lápis, recortar, atividades de desenhar, da atividades... motricidade fina, né? Exato. Isso, de bater palmas, também são atividades que acabam ajudando nesse processo de alfabetização. E a questão da criança, então, que tem passa por esse processo de segurar um lápis, a ativação neurológica dela é muito maior em relação à criança que só usa o lápis. Então, os estudos mostram que é benéfico, sim, a criança passar e ter no processo de alfabetização a questão de pegar o lápis para que ela tenha todos esses avanços. E aí, com certeza, tem-se a ajuda da família, que também é importante que essas atividades podem ser feitas fora da sala de aula, e é importante, então, que os pais tenham esse conhecimento para que eles possam estar ajudando as crianças. Isso tudo corrobora, né? Muito interessante a tua fala, Mari, a fala da Alice. E hoje a gente se depara na sala de aula com o tal do letramento digital. Né? As crianças, elas são tão incentivadas a usar aparelhos celulares, tablets, computadores, ao passo que a gente está esquecendo essa parte motora. E ela é tão importante, como já foi falado, até para memorização. Eu hoje, para essa nossa conversa, eu escrevi. Eu venho de uma geração que tenho que escrever. Então, há um estudo interessantíssimo que, se eu não me engano, foi feito na Universidade da Noruega por uma autora chamada Audrey van der Meer, e ela é da área da psicologia, e ela fez um estudo, assim, mapeou o cérebro de várias amostras, assim, de várias pessoas que foram as amostras dela. E ela fala disso. Como neste estudo é tão perceptível a importância da escrita, né? Da caligrafia. E isso me choca. Como professora, eu não sou alfabetizadora, mas me choca perceber que as crianças escrevem hoje, não tem assim, uma caligrafia boa, elas abreviam demais os textos. Então, a que ponto é saudável esse excesso esse excesso, a todas essas mídias, essas tecnologias, exato, essas tecnologias, o quanto isso eu acho salutar para as crianças. E sem contar que esse acesso, a gente sabe que tem pessoas que não têm esse acesso. E um lápis e um papel, indiferente do local que você estiver, você vai ter acesso, muitas vezes, a fazer uma brincadeira na alfabetização, fazer um jogo de forca, fazer um stop, uma brincadeira, você consegue fazer com as crianças, indiferente do lugar que você está. Então, é muito fácil você ter acesso a um papel e um lápis e fazer todo esse processo da alfabetização. Exato. E o que tu mencionaste anteriormente, eu não tinha pensado nisso. A importância do cortar, né? Porque isso é motricidade fina, né? Isso a parte delicada de tu cortar, usar uma tesoura e escrever, são processos de várias partes do nosso corpo, punho, essas coisas, os dedos, a pressão que tu faz. Muita gente, às vezes, muitas crianças, e às vezes a gente vê alunos, né, Marta, aqui no ensino superior, que não tem essa destreza, a gente fala de destreza, né? E pensando ainda que a escrita ela é uma tecnologia que ela foi desenvolvida por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Então, olha a revolução que isso trouxe para a humanidade. E a escrita, então, fez com que o texto de um autor pudesse chegar a mais pessoas. Antes, o conhecimento era passado de uma pessoa para outra oralmente. E aí, a escrita veio para esse acesso. Então, com a escrita, você tem o acesso a esses textos, pode-se dizer de uma forma, entre aspas, ao autor daquele texto através da escrita. Sim. E se a pessoa tem essa habilidade de poder fazer essa escrita, ela também pode, em algum momento, fazer um registro e esse texto pode chegar àquela outra pessoa. Então, se ela não tem acesso à tecnologia, mas ela tem acesso a um papel, um lápis,
isso chega a esse autor. Porque escrever é registrar, né? A escrita é rememorar também. Então, é interessante, nesse artigo, assim, eu fiquei encantada, como ela descreve essa questão da importância do registro, a importância da memória, exato. Isso grava na memória, numa parte do sistema nervoso, que é a memória a longo prazo. Então, o ato de tu teclar, tu caça palavras, tu caça letras. E muitas vezes, assim, ó, a pessoa vai memorizar também fazendo esse caçar letras na hora do touch ali, ou do teclado. Mas o meu cérebro vai gravar onde estão as letras. E se eu erro, eu apago, o meu cérebro, ele gravou aqueles erros no meio. Ao passo que quando eu faço a caneta, né, um registro, como a gente dá nessa época, né, Marta? E do escrever, né, Ranice? De tu pegar e escrever, tu tem que ter mais concentração, porque tu tem que escrever certo, senão tu tem que apagar. Então, no teclado, no touch, tu vai ali, tem o corretor automático, então tu acaba nem às vezes se preocupando em acentuação, ou melhor, num artigo que eu li, né, que é... Cadê ele aqui? Escrever à mão versus digitar, implicações cognitivas no processo de alfabetização de 2020. A autora, ela fez um levantamento bibliográfico e aplicou com crianças, né, a parte de escrever à mão e a parte do teclar. E depois fez da rememoração, do relembrar as coisas, né? Rememorar, né? E aí as crianças lembram muito do quando faz o digitar, colocar o caps lock para deixar em maiúsculo e o acento, porque o acento tem que vir antes da letra. Então, e eles não prestavam atenção na escrita, se era com cedilha, essas coisas, porque apagava. O autor, né, corrige. Agora, quando a gente tem que prestar atenção, como tu estavas falando ali, de escrever, eu tenho que pegar a caneta e eu tenho que traçar esse movimento. Então, vai gravar melhor no meu cérebro. E a memória a longo prazo, eles falam dessa recordação da grafia, né? De reconhecer uma escrita. Então, ficam palavrinhas soltas, mas eu, quando escrevo, ele vai relembrando isso, né? Essa caixa de atenção da escrita, né? De eu prestar retenção atenção. mental. Eu acho que essa autora norueguesa, ela menciona isso, a retenção mental. Então, isso me preocupa. Como agora as crianças usam tantos aparelhos, né, eletrônicos. Posso tirar foto do quadro, professora? Não existe mais assim, eu copiar pro caderno, né? Tira foto no quadro. A informação foi feita aonde? No celular, ficou lá. Não foi feito no HD do nosso cérebro, né? Ficou no HD do celular, lá na memória do celular. E o problema também da caligrafia, eu acho que hoje as crianças têm uma caligrafia muito complicada e abreviação. Essa questão da caligrafia, vale dizer que na nossa época a caligrafia era repetir a letra, era treinar. Mas hoje há muitas atividades que você pode fazer no caderno de caligrafia, onde a criança vai estar treinando a caligrafia e não só isso. Então, o processo de alfabetização dela, ele usa o caderno de caligrafia como apoio, não alguma coisa meramente repetitiva. E ainda, um detalhe importante que eu acho que precisa ser mencionado, há testes que a gente pode fazer para saber quando você aprende uma língua estrangeira, se você é mais pelo ouvir, mais pelo repetir, mais as pelo habilidades. Isso, as habilidades. E tem pessoas, e eu sou uma delas, que aprendo muito melhor se eu escrevo, faço também. A escrita daquilo que eu vou aprender. E se eu for só digitar, eu não vou aprender, eu não tenho isso. Então, esses testes ajudam, eles são feitos, eu ofereço isso aos meus alunos, e a partir do momento que eles têm esse conhecimento, eles começam a entender, eles sabem, eu tenho algum assunto que eu preciso aprender melhor, então eu vou escrever, porque nesse momento, para mim, para o meu processo de aprendizagem, essa habilidade de escrita vai me auxiliar. Isso influencia também na leitura, né? Sim, o que é interessante. A decodificação das letras, né, para leitura. A fluência, essa retenção do conhecimento, é muito interessante como está tudo interligado, né? Então, a importância de uma boa escrita, né? Esse ato de escrever. Isso porque quando a gente fala de se pensar no nosso sistema nervoso, cada coisa que a gente faz, cada tipo de sensorial, nosso, visão, audição e o tato, ele fica armazenado, essa memória, em um local diferente do nosso sistema nervoso. Então, se eu só olhar, só escutar, fica numa parte. Mas quando eu escrevo,
né, ele fica armazenado em mais partes por causa de vários estímulos motores. E quando estava falando da caligrafia, muita gente condena a caligrafia porque antigamente era para ter letra bonita, mas não, eles esquecem da parte que é desenvolver a motricidade fina do quadradinho, do desenho das coisas, dos ligue os pontos que faziam antigamente, mas isso é importante para a motricidade fina, para desenvolver tantas outras habilidades que a gente precisa para o dia a dia. E essa repetição, ela é muito, muito, muito importante. Ela precisa ser feita, mas não só uma repetição por uma repetição. Então, uma finalidade? Uma finalidade é pegar o caderno de caligrafia, tirar uma folha e nessa folha escrever um bilhete que precisa ir para alguém. Então, tem duas funções aquela caligrafia. A informação precisa chegar para alguém e no mesmo momento eu estou treinando essa caligrafia. E claro, o professor no quadro também vai mostrando como é que é. Então, a caligrafia, ela precisa urgentemente voltar para a escola, Exato. mas não voltar puramente com a parte letra bonita, mecânica. não a é parte só estética. Mecânica, não repetir folhas e folhas da letra A, da letra B, isso é repetir e o aluno não vai ter esse interesse. Então, ele precisa, sim, voltar, mas com uma funcionalidade. Então, a gente... A aplicação dele, né, para onde vai aquele A, para reconhecer as de letras minúscula, cursiva, de letra maiúscula, de outros, né, com grafia, com itálico, para quando ele olhar, ele reconhecer, né, fazer pontos neuronais de reconhecimento. Precisamos aprender a dosar, e essa dosagem de ter a caligrafia, de ter o digital, eles têm que andar junto. Um não vive sem o outro. Por isso que agora a maioria dos tablets vem com a caneta, né, prof, como é que é o nome da caneta bonitinha? A caneta Touch. A caneta touch. É, né? Porque tá fazendo a parte de caligrafia e tá fazendo também, né, a parte digital. Eu tenho uma pergunta. Como é que a gente vai encontrar, né, como alfabetizadora, como é que a gente vai encontrar esse meio termo? Isso é algo que, ao ler todos esses textos, assim, para hoje, eu fiquei muito incomodada. Eu dou essa sugestão de eu usar o caderno de caligrafia, a folha de caligrafia, e nela usar ela para uma outra finalidade, não o caligrafia por repetir. Então, fazer um bilhete, fazer a lista de, agora vamos supor que quando chega Natal, que presentes que eu quero do Papai Noel, na alfabetização, né? Então, fazer uma lista de presentes dentro do caderno. Então, aquele caderno de caligrafia é usado, mas como finalidade, além de puramente treinar. Então, a gente precisa fazer com que os professores voltem a entender isso. E tem... Desculpa, mas isso também tem que partir, tem que ser uma ação muito mais da escola. Sim. E dos pais. E dos pais também. Exato. E dos pais, para que isso volte. E às vezes a gente também pode mandar fazer uma tarefa. O aluno vai trazer a devolutiva, vai fazer uma entrevista em casa com algum familiar e vai trazer as respostas daquela entrevista, uma pesquisa, e traga isso no caderno de caligrafia de volta para a escola. Sim. Então, a finalidade não é fazer treino, a finalidade é trazer a entrevista e ela está no caderno de caligrafia. Sim. Bom, a gente vai ter que terminar aqui a nossa conversa. Porque, meu Deus, mas isso dá pano para muita manga, para muito podcast. Nossa, tudo isso aqui que esse teu livro, acho muito interessante. Toda a tua experiência em sala de aula, isso assim é inenarrável. Então, a gente vai deixar esse papo para uma próxima vez e tentar trazer muito mais informação, muito mais leitura para uma nova conversa. A dica é dosar as duas coisas, saber dosagem. Isso, tudo é o meio termo, né? Sim. E pessoal, fica então como sugestão, né? Tem um artigo muito bom, que é de 2020, Escrever à Mão versus Digital, Implicações Cognitivas no Processo de Alfabetização. E o livro, né, do professor Piazzi, que é Aprendendo Inteligência. Ele trabalha de forma bem mais tranquila e lúdica, explicando, né, métodos de aprendizado aqui, né, para desenvolver o nosso sistema nervoso para aprender cada vez mais. E dosar, né? Sim, dosar. Esse é o segredo. Então tá. Muitíssimo obrigada, gente. Abraços, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.